Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, um papo de recuperação aqui no SOS Sobriedade. Todos os domingos às 8 horas da noite. Hoje a gente faz live aqui com a psicóloga Andressa ou os papos de recuperação com convidados, né? Vamos ver aqui, o pessoal tá aí já, tá chegando. Bom, hoje a gente tem um convidado aqui, mais um convidado do Infinity, né? A gente já teve aqui o Marvin, né? Para quem não pegou as lives aí, é só entrar na playlist Papo de Recuperação e hoje a gente vai bater um papo aí com conselheiro em Independência Química e vice-presidente da Infinity Quality of Life, Jairo Teles, né? Pessoal, vai chegando. Já deixa o like, porque quando vocês deixam o like, isso ajuda o meu trabalho, ajuda o vídeo a se posicionar bem no YouTube, o YouTube entender que o vídeo é bom. Então, deixa o like aí. Para quem é novo no canal, se inscreva no canal, né? Conheça o nosso trabalho. A gente tem o WhatsApp, grupo gratuito de prevenção de recaída no WhatsApp, no Telegram. Então, se você quiser participar da nossa comunidade, o link está aqui na descrição do vídeo aí, ó. Participe da minha lista de transmissão. A minha lista de transmissão, você faz parte da minha comunidade. E se você quiser contribuir com o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo, seja membro. O link está aqui também, ó, o botãozinho aqui, seja membro. A gente tem muito conteúdo exclusivo na área de membros. A Academia SOS está crescendo cada vez mais. Eu estou migrando ela para o Hotmart. No Hotmart eu vou poder fazer muito mais coisa. Vai ter curso de capacitação para profissional. Vai ter espaço lá para dependente químico em recuperação. Vai ter biblioteca com e-books diversos. Vai ter planilhas para download. Então, vai ter muita coisa. Então, se você quiser ser membro, é só clicar aí. Por enquanto, a nossa área de membros é no YouTube, mas logo vai ser também na Hotmart, certo? Bom, primeiro, obrigado, Jairo, por aceitar o convite, né? Tamo junto. Seja bem-vindo ao canal, certo? E eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre você, se apresentasse. Fica à vontade, a casa é sua, o espaço é seu. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, SOS Sobriedade. Obrigado a todos que estão entrando aí. Obrigado por poder prestigiar o trabalho que a gente faz também, né? Que eu sou igual o Rodrigo, a gente garimpa na internet pessoas que queiram bater um papo com a gente aí de recuperação. Então, só tenho gratidão, né, por estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo de recuperação com o Rodrigo, entendendo um pouco mais o processo, né, de recuperação. Estar limpo é viver o processo, né? Estar limpo é viver algumas dificuldades, encarar alguns desafios e, enfim, sempre estar em alerta aí nas consequências, né, e nas condições que a gente vive. Então, só tenho gratidão por você aí ter esse canal, Rodrigo, e gratidão por estar representando aqui também o Grupo Infinity. O Infinity, gente, para quem não conhece, né? Eu até não deixei aqui o link. Deixa eu pegar aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui o link, tá? E depois, se vocês quiserem conhecer, se vocês quiserem, não, conheçam, né? Porque os caras fazem umas lives legal lá também, hein? Sim. Tem muita gente boa que passa por lá. Inclusive, eu já fiz live com eles lá. É isso. Eu vou deixar o link aqui no chat, ó. Aí vocês podem depois se inscrever no canal dos caras lá, certo? Muito bom. Aí, ó. Tem muita live boa lá, né? Tem muita gente convidada, né? Amanhã eu estou trazendo a Gabriela Abdala, aquela que fala do papo reto lá, que faz uns dedão assim, tem uns comentários dela nos vídeos e tal. Ela é muito legal, ela é uma psicóloga, ela tem uma postura assim bem assertiva, né? Quando se trata do dependente químico, ela tem a questão do grupo de psicossocial bem interessante, ela vive isso aí. Então amanhã é a nossa convidada às 21 horas. Legal. Então aí, ó, fica a dica, pessoal. Live amanhã no Infinity com Gabriela Abdala, né? Já fica a dica aí para vocês pegar esse conteúdo amanhã lá no canal do Infinity com o Jairo. Já você que divulgado.
Eu vejo mais uma árvore na linha de frente, assim. Você também faz live, Jairo? Ou você só fica no backstage? Na verdade, eu assumi agora o backstage também de alguns momentos, né? Mas o grupo de segunda-feira, que é o Parceiro Convida, é uma janela que o Grupo Infinity abriu para que todos os parceiros do grupo se envolvessem, se interassem, né? E aí colocasse essa questão para poder fazer uma live. Então, a proposta no início era uma, e aí eu acabei assumindo ali as lives de segunda-feira do Grupo Infinity no quadro Parceiro Convida. E aí eu convido as pessoas, né, que eu tenho o network, ou que eu faço algum conhecimento, ou que eu faço um garimpo na rede social, eu vejo que as questões meio que batem, as ideias meio que batem, e trago para nós. Né? Acho que toda conexão, né, Rodrigo? Toda conexão é muito válida. Muito válida. Tanto no contexto profissional, porque a gente trabalha, né, mas também no contexto de recuperação. Você está envolvido com pessoas de recuperação, é um dos fatores de proteção, eu acredito. Sim. Né? É andar junto. A gente aprende isso, né? Pelo menos quando a gente está em tratamento, né? Ó, tem que andar com quem está em recuperação. Não tem como você ficar em recuperação andando com quem está na adicção, entendeu? É meio contraditório, né? São lados opostos, né? Exatamente. Você caminha para o lado direito, a galera está caminhando para o lado esquerdo. E aí não tem cruzamento, né? Não tem conexão, não tem conhecimento. Bom, eu deixo meio aberto, mas você quer contar um pouco da sua história pessoal, até chegar na Infinity, até chegar nesse projeto que você tem hoje, né? O que você acha? Quer contar um pouco da sua história? Vamos lá, acho que é isso. Já estava pensando nisso mesmo. Então, beleza, vai lá. Bom, eu sou um dependente químico em recuperação, né? Múltiplos anos. Também sou servidor de HI. E eu me deparei com a dependência química muito cedo, né? E nessas condições, meio que tudo que vai mudando, né, Rodrigo? Comportamento, o olhar para as coisas, né? O desejar as coisas. E muito precocemente, eu diria, né? Com 9 anos de idade, eu fui acometido por essa doença. Né, cara? Então, eu fui descobrir que eu tinha predisposição para dependência química aí com 12, 13 anos de idade. Que eu já estava, assim, envolvido de certa maneira, né? E eu venho de 7 internações, assim, pelas que eu passei de início, meio e fim, fora as outras tantas que eu fiquei uma semana, 10 dias, né? Que isso aí para mim não tem valida, né? Mas eu venho de 7 processos, assim, de internações compulsórias, né? Outras involuntárias, outras voluntárias. E, cara, foi em uma segunda unidade, né, que estava abrindo na época na cidade de Alumínio, São Paulo, próximo de Sorocaba, ali pela Raposo Tavares. Eu estava em situação de rua nesse momento, né? Eu tinha passado pela Cracolândia, a minha família me deu como desaparecido, né? Toda a questão da dependência química crônica eu já estava vivendo. Não tinha mais condições físicas para poder assumir nenhum tipo de responsabilidade. Então, a minha única relação era com a substância. Não tinha outra relação. Nem com as pessoas que faziam uso. Porque eu sou do tipo do usuário que eu não uso com pessoas. Eu uso sozinho e vamos ver o que acontece, né? Sou meio que um kamikaze, assim, né? E isso, cara, foi me trazendo muitos comportamentos ruins, né? Autoengano, autossuficiência, né? O desejo de ser o que eu sempre queria ser dentro da área da adicção, né? Então, eu fui me envolvendo, de certa maneira, com a substância. E, por consequência, onde tem substância, tem pessoas que totalmente contagiosas, né, cara? Totalmente com comportamentos que não condizem com aquilo que hoje nós entendemos que tem uma qualidade de vida mínima, né? E aí eu fui acabando com as fichas que eu tinha, né, de poder ter uma conexão de volta com a minha família, de poder ter alguns amigos que podiam me influenciar positivamente. Eu fui fechando todas as portas.
literalmente. Fui fechando as portas e fui vivendo o que eu tinha que viver. Né? Eu venho de uma família protestante, né? Então, sempre fui inteirado sobre essa questão religiosa. Hoje eu identifico que a espiritualidade, para mim, ela tem hoje uma outra conotação. Eu acho que esse lance que a gente está fazendo aqui, nessa troca, é um lance espiritual, né? Eu percebo hoje isso. Só que antes eu não tinha essa visão. E hoje, Rodrigo, eu tenho gratidão por aqueles momentos ruins, por aqueles momentos de sofrimento total, né? Porque eu fiquei em situação de rua 3 anos, mais ou menos. Né, cara? Então, eu vivenciei, literalmente, as questões de dificuldade moral, né? De dificuldade de relacionamento, de dificuldade em qualquer uma que seja, né? E aí, quando eu me deparei nessa segunda unidade, que foi por intermédio de um integrante da minha família, que entrou em contato com um cara, que inclusive a primeira unidade dele era em Mairink, que também fica próximo dali onde eu fiz o tratamento, meu último tratamento. Cheguei na chácara, Rodrigo, o pé direito era mato. Eu fui o primeiro cara a entrar dentro dessa chácara. Depois, no mesmo dia à tarde, vieram 3 pessoas para poder somar com essa galera que estava abrindo a segunda unidade. E aí, ali a gente tinha comida escassa, porque as dificuldades na época eram muito grandes. Eu sou da época que fazia jejum involuntário dia de segunda-feira, porque não faltava comida dentro de lugares para poder fazer tratamento. Então, não, hoje vocês vão fazer jejum o dia inteiro. Tipo, você vai comer só 4 horas da tarde. Sou dessa época, assim. E aí, eu começo a perceber naquele lugar, né, limpando o meu quarto todos os dias, fazendo a higiene da casa, fazendo a limpeza do quintal, porque se não tivesse nós, ninguém ia fazer. E aí a gente uniu forças ali, e foi ali que o céu se abriu para mim, sabe, Rodrigo? Definitivamente. Depois de outros espaços terapêuticos que eu tinha passado, outra equipe multi-interdisciplinar que tinha conversado comigo, que tentou de todas as maneiras me conduzir, né? Mas eu estava quase impossibilitado de ser acessível e acessado pelas pessoas por conta de alguns comportamentos, por conta da blindagem da cabeça, porque no uso de drogas eu não penso mais em nada. Né? A minha única relação, onde que eu vou conseguir? Se eu tiver que sair daqui, o que eu vou fazer? Então, pra você ter uma ideia, antes de eu chegar nessa clínica, eu fui internado na cidade de Amparo, que é próximo aqui de Campinas, também inaugurando a comunidade. Numa madrugada, eu enrolei o lençol na mão, falei, não, eu quero sair daqui, cara, quero sair daqui. Eu estava fechado nesse quarto, tinha que ficar fechado 12 dias para poder descer para o convívio com outras pessoas que já estavam ali, né, no tratamento. Numa madrugada, eu me atirei, igual kamikaze mesmo, joguei o braço com tudo na vidraça, quebrou, eu fiz, enfim, né, cara, aí toda aquela loucura de novo, e aí a família toda procurando, enfim. E aí eu cheguei nessa última que eu tô relatando, e as coisas foram acontecendo de forma positiva, Rodrigo. Eu fui entendendo definitivamente, eu fui olhando para mim, sabe eu era cabeludo e barbudo, mas barbão mesmo, cabelão. E aí quando eu cheguei na comunidade, você lembra daquela cena da Carolina Dickmann, quando rapa a cabeça na novela? Uhum. Eu me senti igualzinho, cara. E quando os caras estavam rapando a minha cabeça, eu estava sentindo, sabe? Parece que ali já estava retirando muita coisa pesada de mim, cara. Muita coisa pesada. E aí eu fui entendendo tudo isso. Todo o processo de dor e sofrimento que eu tinha passado, que também eu ia vivenciar dor e sofrimento, porque deixei da única relação que eu tinha, que eu tinha afetividade pela droga. Eu tinha muito mais além do que isso por ela. E aí eu tive que desfazer. Né? E essa separação do que eu sempre gostei de ter gerou dor e sofrimento. Mas uma outra conotação. Né? Eu fui entendendo através do método de 12 passos, eu fui entendendo através do método cristocênico. Eu sou o cara que eu acredito no Cristo. Ele viveu 33 anos, me ensinou o caminho, me deu as coordenadas,
Cara, e aí eu tenho que fazer valer, né? Eu tenho que fazer valer a pena. Enfim, depois disso foi a única... depois disso eu nunca mais tive uma recaída em substância, né? E aí eu acompanhei a vivência dessa segunda unidade, eu acompanhei a direção, eu participei do cronograma, eu participei de algumas atividades extras. Na época, o pastor, que era intitulado pastor, que era o presidente e diretor da unidade, ele era pastor presbiteriano. E aí, como a minha família já vinha dessa linha presbiteriana, eu falei, cara, eu estou em casa, né, cara? Então agora eu vou conhecer um pouco mais. Eu tive toda a oportunidade do mundo para conhecer antes, não consegui. Então agora eu vou conhecer. E aí eu comecei a acompanhar a vida do Luiz, né? E aí, até porque a minha vida no uso de drogas e a vida do Luiz, elas batem muito, muito. Então a gente teve muita identidade nisso, né? Enfim, as coisas foram acontecendo, né? Aí eu fui sair da unidade, aluguei uma casa na cidade, comecei os primeiros passos da recuperação, né? Na cidade não tinha narcóticos anônimos, uma cidade muito pequena, só tinha uma outra cidade, aí eu ficava impossibilitado, porque não tinha grana para poder ficar me locomovendo e tal, e aí eu ia e vinha por acesso às outras pessoas, que não era todos os dias que eu conseguia. Enfim, cara, eu sou da época que foi hunt mesmo, o negócio teve que ser, sabe, não teve muito passar a mão na cabeça, não teve muito, sabe, eu fui porque eu estava afim de ser um cara diferente, porque eu já estava olhando para mim e falando, não é essa vida que eu quero para mim, cara. Definitivamente, não é. E aí eu comecei a galgar alguns degraus na recuperação, fui me inteirando sobre o assunto da dependência química, né? Fui conhecendo algumas literaturas, fui conhecendo alguns psicólogos, inclusive o Dr. Carlos Lambiase, eu também convidei ele para vir fazer uma fala conosco no Infinity. Ele foi uma das pessoas que eu conheci dentro desse processo aí inicial. E aí foi acontecendo. Então eu saí da compulsão, né? Comecei a galgar, comecei a andar os primeiros passos na caminhada de sobriedade, e aí eu fui conhecendo outras pessoas, outros lugares, né? E aí eu vim para São Paulo, saí de Sorocaba, vim para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, trabalhei um tempo em São Paulo, e aí eu tinha um pouco mais a minha família próximo de mim. Eu consegui entender o processo de recuperação junto com a família, que também não deixa de ser importante, né, Rodrigo? A família, ou ela é fator de risco, ou ela é fator de proteção, e ponto. Agora, quem identifica isso sou eu. Não tem outra pessoa que pode, né, interferir nisso. E aí... Ou é fator de risco, é fator de proteção, não tem como ficar em cima do muro, né? E aí, cara, foi acontecendo o processo de recuperação, né? E aí, assim, para resumir, para a gente já entrar aí de vez, vim parar no Instituto Padre Haroldo, né? Trabalhei um tempo no Instituto Padre Haroldo, que é uma das, hoje aí, umas referências no trato da dependência química. Conheci uma galera top, né? Conheci ali Laura Fracasso, Matheus Leite, Pablo Kurlander na época, Juliano Santos, Marcelo, enfim, uma galera toda que estava empenhada em trabalhar. E eu comecei no Instituto como voluntariado. Então eu vim para Campinas, eu trabalhava numa outra questão, eu comecei a fazer o voluntariado porque eu achei que era uma das portas principais para que eu conseguisse observar de uma maneira mais ampla. Até porque, Rodrigo, quando você é seletista, quando você é conselheiro terapêutico, você não consegue mais observar como que funciona a dinâmica do voluntariado, ou como que funciona a dinâmica de uma outra frente de trabalho. Mas, se você entra como uma porta de voluntariado, você tem todo o leque para você perceber. Então, aí eu fui conhecendo, né? Conhecendo todas as frentes de trabalho, todas as frentes de atuação. E isso foi me dando, né, uma experiência, um olhar diferente, um acolhimento diferente, uma estratégia para a minha vida primeiro, para que depois eu consiga ser uma peça fundamental na vida do companheiro, né? E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui me enxergando, né? Eu fui me entendendo,
eu fui sendo um conselheiro em dependência química, fui fazendo alguns cursos, né? E aí, eu acredito que isso, para mim, vai ficar muito marcado, Rodrigo, quando eu conheço a figura propriamente do Padre Haroldo, né? Uma figura ímpar, uma figura que me ensinou demais, assim, só com a chegada dele, a saída dele do carro, para poder ministrar uma missa, para poder ofertar uma ajuda, para poder fazer um acolhimento, para poder fazer um aconselhamento, para mim, cara, não tem preço. O método que ele falava, do jeito que ele falava, da maneira que ele entendia. E isso, para mim, foi algo que, cara, eu nunca vou esquecer várias cenas que eu vivenciei com ele, né? Eu lembro de uma que ele estava ministrando uma missa no Salão Loyola, onde acontece os cursos da FEBRACT presencial, e aí ele estava bem debilitado na cadeira de rodas, e ele falou assim, se vocês quiserem, venham aqui, esse é o momento, né? Ele estava ministrando a missa, a hóstia e tal, e aí eu ajoelhei do lado dele, e eu tenho essa foto até hoje, e ele olhou bem para o meu rosto e falou assim, você tem uma linda trajetória, continue assim. Eram poucas palavras que ele falava, cara, mas eram as palavras que você precisava no momento, sabe? Então, eu tenho esses momentos assim, outros momentos lá em Curitiba também, que ele também estava debilitado, que nós estivemos juntos lá, e aí outro momento que eu tive com ele, assim, ímpar, de conexão total, assim, sabe, de sentir mesmo a presença ali de uma coisa muito superior a mim. Então, dentro do Instituto Padre Haroldo, eu consegui perceber e ter mais noção do que é o tratamento de dependência química. Claro que outros lugares fazem isso acontecer, né? E bem feito. Né? Tem outros lugares que também não fazem isso acontecer. Isso é claro e evidente. A gente precisa sempre falar isso, porque é o seguinte, precisam de pessoas capacitadas em todos os lugares onde se propõe fazer o trato da dependência química. Né? Mas a gente sabe que não são todos os lugares, até que não tem um recurso financeiro para poder fazer uma equipe multidisciplinar focada. Né? Então, a gente sabe da dificuldade que a gente que trabalha diretamente com isso, a gente sabe como é que funciona. E aí, depois do Instituto, eu tive o prazer de passar no Bairral, onde o Marvin trabalha, onde o Du trabalha, que é a galera do Infinity, né? Onde o Rodrigo Cani, que é um dos primeiros a iniciar o projeto do Infinity, também trabalha. E aí eu fui para Santa Carlota, que também é uma comunidade terapêutica modelo, né, no trato da dependência química. Santa Carlota, ela é linda. Do Landry, lá do Maurício Landry. Outro, cara, genial também trabalhar com ele. Genial. A metodologia, a clareza, a eficácia de tudo que acontece na Santa Carlota é diferente, cara. Eu diria que só para quem vive ali o processo, que tem algo... por exemplo, eu saí de lá, hoje nas redes sociais, vive sendo bombardeadas, né? E aí, onde você tá? Preciso de ajuda, tive uma recaída, tal. E aí a galera, eu nunca vou esquecer o que aconteceu na Santa Carlota, porque era um processo muito louco. É um processo, assim, tinha vários rituais, sabe, que marcavam mesmo cada fase do tratamento. Então, é muito legal. E aí, eu tive o prazer de trabalhar com o Maurício Landry também na equipe, que eu ganhei muito, muito de verdade. Meu profissionalismo, assim, foi muito evidente. Né? E aí, também por outros motivos, eu voltei para Campinas e hoje eu trabalho também em um acolhimento institucional, só que um acolhimento de infanto-juventude. Hoje eu atuo dentro de um abrigo, né, onde nós temos ali crianças de colo e até o máximo que elas ficam ali é até 18 anos. Então, ali a gente tem o cara que está de liberdade assistida, o cara que faz uso crônico, o cara que faz uso esporádico, a criança que teve um envolvimento, né, com o tráfico, aliciada sexualmente, abusada moralmente, maus tratos, enfim, toda a categoria. Né? Então, a gente tem ali alta complexidade no acolhimento institucional. E eu diria, Rodrigo, não puxando sardinha para onde eu trabalho hoje, que chama Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos,
é um abrigo muito diferencial, porque assim, todas as pessoas engajadas para poder colocar esse adolescente de volta à sociedade são pessoas literalmente engajadas. Então ali tem psicoterapeuta, psicopedagogo, psicólogo, arte terapeuta, tem um espaço que atende, além dessas crianças que estão institucionalizadas, tem um espaço que atende as crianças do bairro. Então, é o único lugar da cidade de Valinhos que faz esse trabalho muito bem feito. E olha que eu trabalhei em outros tipos de abrigos aí, que, cara, sem dúvida nenhuma, onde eu estou hoje é um lugar diferenciado. Não pela estrutura que tem, mas pelas condições e investimento que os caras fazem em ter uma equipe focada naquilo que tem que ser feito muito bem. Então, passando aí um pouquinho pelo meu uso de drogas, né, meus primeiros passos na jornada aí, e agora desfrutando de uma recuperação aí de múltiplos anos. E o seu trabalho na Infinity, como é que é? Como é que é o Infinity, para que o pessoal conheça aqui também? Tem pessoal que já conheceu o Marvin, né, que fez a live aqui comigo e tudo, mas fala aí como é que é o seu trabalho na... Tá, o Infinity é um canal que nós também temos. O Infinity nasceu, né, em setembro do ano passado, dentro do Bairral, né, por conta do Rodrigo Cani, juntamente com o nosso presidente Marvin Pereira. Eles tiveram essa ideia. Cara, eu era um conselheiro de dependência química que eu já fazia algumas palestras, eu era convidado para ir algumas coisas, né? Sempre frequentei clínicas que eu podia desenvolver um trabalho. Eu falo que eu sou um cara meio profissional itinerante. Eu não gosto de ser fixo. Então, se você me chamar para ir aí, eu vou aí. Se eu vou também. E aí eu vendo o meu trabalho. Né? Eu acho que é tranquilo quando eu vou me empenhar nesse sentido. E a Infinity, o que aconteceu? Nós juntamos forças para que isso acontecesse de forma íntegra e de uma maneira que tenha embasamento científico, Rodrigo. Que eu acho que isso é o que nos garante hoje o nosso lugar na rede social. Tanto o seu canal, quanto o canal do Infinity, quanto outros colegas que estão por aí. Se a gente traz informação, claro que tem que ter identidade com a minha informação, com a minha vivência. Mas eu preciso também ter algumas técnicas e alguns argumentos embasados cientificamente, que senão fica muito de blá, blá, blá. Né? E aí, o que acontece? A sobrevivência desses canais a gente sabe que não acontece. Então, eu diria, Rodrigo, que a nossa ideia, né, que é o Infinity, era uma proposta que não é para nós, os caras que estão envolvidos, é uma proposta para as pessoas. Né? Uma proposta de interação com o público que precisa de ajuda, precisa de ter incentivo. Pô, tem uma dependência química instalada na minha família, não sei por onde começar. Espera aí, Infinity Quality of Life, SOS Sobriedade, já tem um caminho. Assiste, busca informação. Né? Então, o intuito do Infinity nada mais é que isso. Transparência na informação, acessibilidade para as pessoas e combate à desinformação, cara. Porque o que mais tem por aí é achismo na dependência química. Eu acredito que seja assim, o bom tratamento seja assado, funciona desse jeito, a família tem que ser assim, mas espera um pouco, vamos colocar ordem em tudo isso, vamos trazer um pacote de informação que é... isso que eu ia falar, né? Vamos entrar nesse assunto, acho que vai ser legal. Quais são os achismos que você acha principais, assim, que precisa ser combatido? Cara, falando de dependência química crônica, eu acho que o que mais tem... Desculpa te interromper, fazer um mito-verdade. Uma sessão mito-verdade. O que é mito, o que é verdade? Porque acho que você tocou num assunto muito importante, porque exatamente tem muito achismo, né? Tem muito senso comum, entendeu? Né? Mas vai lá, o que você acha que é achismo na internet sobre esse assunto, para que as pessoas saibam? Por exemplo, a cura da dependência química não existe. Não existe. A dependência química, uma vez instalada, ela só é equilibrada, ela só é estacionada. Eu preciso manter a minha vida com qualidade de vida para que essa doença ela não atinja outros níveis, ela esteja estabilizada.
seja estacionada. E como eu faço isso? N possibilidades de fazer. N exercícios que eu aprendo, inclusive, dentro de um estabelecimento onde se trata a dependência química. E depois, posteriormente, eu levo essas ferramentas para fora e, consecutivamente, eu vou aplicando elas no dia a dia. Então, a dependência química não tem cura. É algo que eu vou sempre viver com ele. Como se fosse uma diabetes. Eu tenho que estar alinhado. Sim. Né? Dois achismos, assim, senso comum que eu tento combater com unhas e dentes aqui no canal. Eu sempre trago esse assunto à tona e combato. É a questão da simplificação do assunto, né? Porque a gente sabe, como você falou, né? Você trabalha num setor de alta complexidade. E a dependência química é uma doença crônica de alta complexidade. Sim. Tá? E o que é muito comum quando a gente fala de dependência química, inclusive eu falei na live passada isso aí, alguém perguntou alguma coisa aqui, se era possível parar de usar droga sozinho, e eu entrei nesse assunto. É a tal da simplificação do conceito, porque eu sempre ouvia isso dos caras que eu trabalhava, né? Confusão na teoria, confusão na prática. Se você faz confusão na teoria, na maneira que você entende, você vai fazer confusão na hora que você... E quando as pessoas entendem que a dependência química é uma questão de força de vontade, que parar de usar é uma questão de força de vontade, você simplifica o trabalho de uma galera que está tentando estudar, que nem louco, para tentar entender esse fenômeno, para tentar desenvolver melhores práticas de recuperação. Sim. Porque a gente sabe que não é só questão de força de vontade. Talvez a força de vontade é um fator motivacional importante, né? Ajuda bastante no processo, na adesão do tratamento, né? Na adesão de um programa de recuperação. Mas ainda muita gente acha que é assim, pô, você precisa ter força de vontade para parar. Não é só isso, né? Não, e fala assim ainda, é só ter força de vontade. Não, não é só ter força de vontade. Tem muita coisa envolvida por trás disso. Esse é o primeiro achismo que eu tento combater aqui no meu canal, assim, já desde que... Quem segue meu canal sabe que eu bato muito em cima disso, né? Um outro é o moralismo excessivo em torno do assunto, do entendimento, né? Sim. Que a questão do moralismo... O moralismo ele está presente na nossa sociedade assim excessivamente, eu acho, né? Tudo a gente tende a ir para o lado da moral. A gente simplifica demais a vida, colocando tudo dentro do certo e errado, né? E não é bem assim. Eu acredito que a vida não é muito assim, encaixadinho, como, olha, isso é certo, isso é errado, isso é errado, isso é certo. A nossa vida é complexa. E a dependência química não é diferente. Existe um grande moralismo em cima disso, que leva a gente a interpretar como é falta de vergonha na cara, né? Ah, o cara que usa droga, ele não quer nada com nada, é falta de vergonha na cara, é falta de caráter, né? Que é o moralismo excessivo em cima do assunto. Eu acho que esse também é um outro tema que eu bato muito aqui em cima, entendeu? Aqui no canal. Eu tento combater essa crença, né? Vamos dizer assim. Mas é exatamente isso. O pessoal, eles não conseguem identificar certos padrões e acha que só é uma falta de vergonha na cara. Não, mas você não tem força de vontade, mas a tua mãe tá pedindo, mas fulano tá ciclando. Calma aí, gente, tem muita coisa para se organizar aqui dentro para que eu consiga fazer o negócio acontecer. Então são duas coisas assim que eu tento trabalhar muito aqui no canal, né? De tentar mostrar para as pessoas que o problema é maior que esse, né? A questão do uso de drogas não tem nada a ver com falta de caráter, falta de... Porque às vezes acontece um auto-julgamento, um auto-preconceito do próprio dependente que se vê assim. Sim. Né? Ele, de repente, se julga uma pessoa, muitas vezes, sem vergonha na cara, por entender que a dependência química é falta de vergonha na cara. Exato. Né? Então, a maneira dele olhar para si mesmo já começa distorcida por causa de um conceito que ele aprendeu de uma maneira distorcida. Né? E o objetivo do canal é sempre ir mostrando, olha, não é isso, dependência química
é uma doença crônica, de alta complexidade, né? Que envolve fatores biopsicossociais, né? Tem todo um contexto histórico de vida que fez com que você começasse a usar. Nem por isso você é uma pessoa sem caráter, sem vergonha, né? É um problema comportamental. Aí Sem a pessoa dúvida. vai entendendo, Sem dúvida. né? E a pessoa vai entendendo, né? Você vai despertando essa, né? E a pessoa vai começando a ver que ela não é um mau caráter como ela pensava só porque ela usa droga, pelo contrário, né? Ela tem saída. E eu acho que foi muito bom você começar o assunto falando que você tinha 7 internações, porque também tem muita gente aqui que às vezes acha que ela não tem saída. Porque às vezes ela tá tendo uma recaída, porque ela tipo começou a recuperação dela e às vezes consegue ficar uma semana, 2 semanas sem usar e recai. E ela, eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido. Aí quando vem pessoas como você, e eu já contei minha história aqui também, cara, eu sempre falo assim, vai por mim. Se eu tive jeito, você vai ter, cara. Somos dois, então, né? Cara, eu era muito zica. Eu tava até falando numa live que eu fui convidado a participar essa semana passada, semana retrasada, que eu falei com um amigo Gilmar lá do Instagram. Eu falei, eu era uma pessoa muito problemática. Eu ainda sou, mas eu sou um pouco melhor hoje, né? Tipo assim, Melhoradinho, né? antes eu era uma pessoa problemática que causava muito problema. Hoje eu sou uma pessoa problemática que causa muito menos problema porque eu parei de usar. Entendeu? E assim, quando você começa um assunto falando que você teve 7 internações, eu achei sensacional, porque assim, se você com 7 internação, você está aqui falando para praticamente 30 e poucas pessoas que tem jeito, dando seu testemunho, falando que você deu a volta por cima, que você morava em situação de rua. Hoje você trabalha como conselheiro terapêutico, trabalhou no Bairral, que é uma instituição super respeitada, referência no tratamento. Eu já tive no Bairral fazendo um seminário, né? Em Itatinga, né? Itatinga. Itapira. Itapira, isso, Itapira. Eu tive aí uma vez no Bairral, participando do evento, passou pelo Padre Haroldo, né? Conheceu essas referências. Então, assim, cara, tem saída, tem tratamento. É fácil, não é? É um caminho longo? É um caminho longo. Eu tô nessa caminhada aí faz 15 anos só de recuperação, fora de adicção. É. Né? Então, assim, é lento o processo, às vezes doloroso, mas tem jeito. Né? Eu conheci pessoas, eu convivi com pessoas com 60 internação, cara. Não, a gente parece que tem um amigo em comum aí, né? Que tem bastante, que inclusive a gente conversou aí a respeito dele nos bastidores. Entendeu? Então, assim, eu conheço pessoas que têm 60 internação. Ah, quer dizer que eu vou passar por 60 internação? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, assim, que se pessoas com 7 internação conseguem, qualquer um pode conseguir. Só que o processo é diferente para as pessoas, né? Eu queria, nisso que você está falando, Rodrigo, foi bem interessante, porque assim, todos os lugares onde eu passei trabalhando com dependência química, eu trago para mim uma história. E é incrível, cara, como Deus faz um negócio acontecer na minha vida, porque todos os lugares eu tenho pelo menos uma história para que eu conte nesses episódios, por exemplo, de hoje aqui. Um belo dia eu estava numa instituição, não era essas renomadas que a gente já mencionou, era uma instituição, né, que também tinha um cuidado, né, entendia que o trato da dependência química precisa ser feito com afinco e com qualidade e ter iniciativa, primeiro, né, de estabelecer alguns vínculos importantes com o acolhido. E aí um cara entra dentro do tratamento, eu, inclusive, faço o acolhimento dele e a gente vai trabalhando nesses dias e tal, da primeira fase e tal. Aí começamos a caminhar para a segunda fase do tratamento e aí o cara falou, isso aqui não é para mim não. Internação nunca mais. Não quero saber desse trem. Uhum. Legal. Mas deixa eu entender, por que você conseguiu chegar nisso? Porque eu precisei de 7 processos. Você está vindo a primeira vez. Você está dizendo que acabou. Legal. Deixa eu entender esse processo. E hoje eu acompanho a vida desse cara, Rodrigo. Esse cara ficou 32 dias na comunidade. Nunca mais quis usar droga na vida. Isso é regra? Não. Isso não é regra. Isso é exceção à regra.
O cara entendeu que o processo de recuperação dele poderia ser feito fora de uma instituição, onde ele conseguiria fazer a dinâmica da vida dele, ser funcional de uma outra maneira, e o cara tá bem hoje, vai fazer aí quase o mesmo tempo que eu tô limpo. Tá bem, eu acompanho a vida dele. Só que eu precisei de 7 internações. O que prova que, assim, que existem várias modalidades de tratamento. A internação é uma delas, né? Como eu sempre falo aqui, o que é melhor? Olha, tem várias modalidades, né? Para cada perfil aí, você tem uma. Né? A gente conhece pessoas que se recuperou só com grupo de apoio, outras com internação, com várias internações. Né? Eu tive 2 internações, entendeu? Completas, né? Então, cada um tem o seu processo. Eu tenho amigos que, desde o meu primeiro tratamento, tá de pé até hoje. Que fez tratamento comigo e ficou limpo desde então. Já está há 15 anos limpo. Uhum. Eu tive recaído, mais ou menos parecido com você. Fiquei 5 anos recaído, morei em Cracolândia, fiquei perambulando por São Paulo por um tempo, entendeu? Cada um tem seu processo, como você falou. Cada um tem seu processo e um tipo de tratamento não vai servir para todo mundo. Sim. E isso é bom, porque a gente tem opção. Imagina se a gente só tivesse uma saída. Uhum. Né? Imagine se só a internação funcionasse. E para quem às vezes não pode parar a vida? Porque tem casos da pessoa, por exemplo, eu às vezes aconselho pessoas que passam por aconselhamento comigo, a pessoa é o sustento da casa. Uhum. Ela tem uma empresa, como é que essa pessoa vai fechar a empresa para se internar? Não tem como. Não Né? tem outra pessoa para assumir, né? Não tem. Então, que bom que a gente tem opções. Uhum. Né? Seria muito ruim se a gente só tivesse uma saída. Sim. Entendeu? E é legal a gente estar falando nisso, Rodrigo, que também eu tive algumas experiências em clínicas que eram assim pagas, né? E que não é pouco que a família paga, que desprende esse valor. Não é pouco. Né? Tem clínicas aí que a mínima mensalidade é 10 mil reais. Uhum. Né? E aí entra no caso que você falou, o cara é um esteio, o cara é um diretor, o cara é um empresário, o cara precisa ser desenvolvido um projeto com ele, que através do PAS, Plano de Atendimento Singular, eu vou desenvolver com ele um projeto diferenciado, não que ele seja o bambambam no tratamento, não. Ele é igual a todo mundo, só que vai ter um projeto de vida para ele executar totalmente diferente, e ele não deixando das suas responsabilidades do dia a dia. Mas lembrando sempre que está em tratamento. Isso tudo tem possibilidades também, né? Bom, vamos. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer? Estava vendo aqui se eu conheço alguém. Tem uma galera seguindo aqui. Boa noite. Meu filho é casado, recaiu e não quer ajuda. Fala que não precisa. O que eu posso fazer para ajudar ele? Cara, eu acredito que eu também já estive nessas condições. Tá tudo certo comigo, mãe. Não preciso de ajuda. Eu tô me fazendo mal. Eu não tô fazendo mal para você, nem para ninguém. Só eu tô fazendo mal. Olha que auto-engano, né, cara? Olha que questão que eu posso trabalhar de uma maneira mais ampla, né? Claro que ali já está instalado o negócio que tem que ser tirado com cuidado, né, Rodrigo? Eu digo, quando a gente pega esse tipo de pacientes assim, a gente precisa com mais cautela possível, porque qualquer coisa brusca que você vá de encontro a esse paciente, ele vai espanar. Vai gerar resistência, né? E ele já vem com respostas prontas, perceba. Ele já vem, não, tá tudo certo, não quero, mas espera aí, como que eu entro em contato com esse cara? Como que eu acesso, né, a vontade dele querer mudar de vida, a vontade dele fazer a estratégia da vida dele mudar? Tem algumas técnicas, tem de abordagem, né? Entrevista motivacional, que a gente vai desenvolvendo junto com o paciente para poder traçar algumas coisas, né? Agora, mãe, né, que perguntou aí, eu acredito que sempre ofertar ajuda, sempre acolher de uma maneira positiva, né? Sempre não passando a mão na cabeça, mas querendo entender o real problema que está passando, na real dificuldade que está passando,
Porque, como você disse anteriormente, Rodrigo, não é falta de vergonha na cara, é algo muito além disso. São muitos traumas, né? Muita vivência, muitas coisas que carrega um dependente químico. Né? O cara que está na situação de rua, pera um pouco, ele não está ali por ele só se perder na vida de droga. Às vezes ele está ali porque ele mudou de estado, veio procurar uma vida aqui, não conseguiu e está nessa situação. Né? Ou ele foi acometido por emoções tremendas, assim, de um falecimento da família que não teve suporte, e aí o cara se entregou para o álcool, principalmente, né? E aí, como é que eu faço, né? Mas para essa mãe, eu diria que sempre está em contato, sempre está desenvolvendo, né? Um bate-papo. Eu sei que às vezes é maçante lidar com um dependente químico. A gente sabe o que é isso, né, Rodrigo? Lidar com dependente químico parece que o negócio não vai, mas peraí, uma hora ou outra opa, parece que eu consegui tocar ali, ó. E é nesse momento que tudo acontece, parece que é um desabrochar, né? Quando esse momento acontece, parece que desabrocha tudo na hora. Eu acho que muito bom para a família, assim, não sei se ela, né, quem que é a pessoa aqui mesmo? Não tô achando a pergunta. Acho que tá lá em cima. Então, mas Solange. o que eu sugiro para as famílias é sempre buscar amor exigente, buscar um grupo de apoio para elas, porque às vezes a família ela fica muito focada na mudança do outro, mas ela esquece que às vezes a mudança de atitude dela pode gerar consciência no outro. Sim. Porque às vezes o ambiente, a maneira como eu trato, às vezes facilita e perpetua a dependência. Quando eu entendo que o meu comportamento pode influenciar o outro negativamente nesse sentido, não, veja bem, não é culpa da família, mas às vezes, por exemplo, não pôr limite, né? Como a gente fala, não pôr limite, não exigir regra dentro de casa, ficar obsessiva tentando mudar o comportamento do outro e esquecendo de mudar os próprios comportamentos. E isso gera tudo isso. Eu acho que o amor exigente, o Naranon, esses grupos de apoio para a família, ajuda a abrir a mente da família, né? Sim. Nesse sentido, de modificar a maneira de lidar com a pessoa, porque daí eu lidando de uma maneira diferente provoca alguma mudança no outro. Sim. Entendeu? E falando sobre isso, Rodrigo, eu tenho uma experiência de vivida, assim, inclusive estou vivendo algo posterior a essa questão que eu vou te falar. Eu por muitos anos, eu vivi longe da minha família, vivendo em sobriedade. Mas eu não tinha uma qualidade de vida a ponto de falar, pô, meu pai, minha mãe, minha família tá tudo próximo de mim. E olha que interessante, as pessoas hoje falam, meu, mas você tá anos limpo, velho, cara, décadas aí, tá. Mas eu tenho muitas coisas para poder mudar dentro de mim, para que eu consiga ser acessível pela minha família e vice-versa. Prepotência, arrogância, maledicência, cara, um monte de coisa que eu posso enumerar aqui, que eu preciso deixar. E cada coisa dessa negativa que eu deixo, eu preciso substituir por coisas positivas. Eu preciso jogar no baralho, eu tiro essa carta ruim e jogo uma coisa boa no baralho. E aí eu consigo caminhar para frente, eu consigo desenvolver uma relação com qualidade. Por exemplo, com a minha família, no caso que eu mencionei. Né? Antes eu vivia, eu não conseguia ver o abismo que existia entre eu e meu pai, por exemplo. E aí, o que vai acontecendo? Eu só vou ficando limpo. Né? Peraí, vamos entender o processo de dentro para fora, né? Que é o mais categórico, né? O processo de dependência química é de dentro para fora. Eu me manter abstenho, entro dentro do banheiro, fecho a porta, quebra a fechadura e jogo para tudo e estou preso ali, acabou, não uso mais. Né? E aí, como é que eu faço com as outras questões? As minhas relações, elas precisam ser muito sólidas. Né? E tudo que um dependente químico como eu não tinha. Relação sólida. Eu era assim, o que você pode me oferecer, brother? É isso? Então me dá, não quero nunca mais te ver, sai. Era essa relação que eu tinha. O que eu posso usufruir de você? Vou sugar você até... Beleza, acabou? Vou pro próximo. Peraí, comportamento ruim, né? Vamos lá, mais uma pergunta que o nosso tempo já está estourando. Vamos lá. Perguntaram quanto tempo você está limpo, né? Eu costumo não falar muito aí. Mas
2003. 2003? É. Ah, então você já está há bastante tempo limpo, já está quase 20 anos limpo. Quase. Você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. Vou fazer 41. 41, então está muito tempo limpo. 41. Em novembro eu faço 41. Quanto tempo você ficou na Cracolândia? Mandaram pergunta aqui também. 2000 até 2003. Qual é a melhor maneira de mostrar que ele precisa de ajuda? Qual é a Ele melhor não... maneira? Cara, tem 3 coisas que eu sempre falo, Rodrigo. E eu trago na minha vida particular, nas minhas relações. Empatia, escuta reflexiva e interesse genuíno. Essas 3 coisas eu tenho qualquer tipo de relação eficaz na minha vida. Se eu tenho empatia, não é só troca de sapato. Eu preciso me colocar de verdade na posição de poder ajudar. De verdade, abrir meu coração, minha mente, poder, eu preciso de oferecer para essa pessoa alguma coisa positiva. Escuta reflexiva, eu assumi de fato a responsabilidade do problema que esse cara está me trazendo. Beleza, vou refletir sobre isso. Né? E interesse genuíno para resolver o problema, como se fosse meu. Uhum. Eu acredito que assim, a família, por ter envolvimento emocional junto, o que atrapalha muito é a ansiedade de querer resolver o problema meio que na base da força e rápido. Uhum. O que acontece? A ansiedade, ela leva a, em vez de ajudar, a família passa a cobrar ou dar muito sermão. Ela pressiona. Porque ela está na ânsia de resolver o problema o mais rápido possível. Uhum. Né? E isso atrapalha muito o processo, porque você, em vez de ajudar, você acaba gerando mais resistência. Porque você acaba pressionando, em vez de escutar, fazendo a escuta reflexiva, a empatia. Coisa que a gente que está de fora é mais fácil para a gente fazer, que somos, né, que trabalha com isso. Agora, quando há envolvimento emocional, eu acho que essa ansiedade em querer ajudar e querer que o problema se resolva rapidamente atrapalha muito os pais, a Sim. família em geral, né? Então, assim, se fosse qual é a melhor maneira de mostrar que ele precisa de ajuda e ele não aceita? Através dessas dicas que o Jairo, né, falou, e não confundir, né? Você fazer uma intervenção com sermão, porque a família dá muito sermão. Eu acho que o sermão, cara, é a pior coisa que existe. Ele Santo de só, casa não faz milagre. ele só distancia a pessoa e gera resistência, porque o sermão ele é pressão, né? Ele gera pressão. E eu acho que a família ela tem muito essa necessidade do sermão, né? Uhum. A gente acha que sermão ajuda, e eu acho que o sermão não ajuda. Essa é uma opinião minha. O sermão ele não ajuda. Sim. Entendeu? Porque mais do que a família dar sermão, e parece que só piora a situação cada vez que dá mais sermão, né? Porque exatamente, o sermão, ele tá falando mais de mim do que do outro. Ele não tem empatia. Ele tem pressão. Exato. Porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que largar, você tem que mudar, você tem que. É só obrigação, eu só imponho obrigação, ó. Eu só estou obrigando, você tem que. Nessa tentativa do você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você distancia a pessoa de você. Sim. É o que você falou, porque a escuta reflexiva, ela não impõe obrigação, ela tem que entender o problema do outro, é diferente. É diferente. E é diferente que, assim, não é uma pessoa exigindo mudança da outra, é uma pessoa convidando a outra a trabalhar em equipe em prol de alcançar um objetivo em comum. É isso. Sugestão. Terapêutico, eu penso. Hã? Uma sugestão. Isso. Né? Então, fica a dica aí. Qual a melhor maneira de mostrar para ele que ele precisa de ajuda? É tentar trabalhar no mesmo patamar, é descer no mesmo nível, e nunca de um nível acima, eu mandando ou dando sermão ou dizendo o que é certo, o que é errado, e o que você tem que fazer, porque eu sei o que é certo para sua vida. Aí você tá se colocando num andar acima, né? Vamos dizer assim.
Sim. Quando a gente adota essa postura, é como se a gente se estivesse colocando como se fosse uma pessoa superior, dizendo que você é errado por viver assim, e você tem que viver do jeito que eu acho, porque eu sei o que é certo e o que é errado. Né? Agora, a escuta reflexiva, a empatia, eu desço no mesmo nível que o outro. Né? Eu sei o que você está passando, eu entendo que é difícil. Vamos pensar junto no assunto? O que você acha de... Né? Exatamente. E assim, né? Eu costumo dizer assim, né? A gente tem que fazer mais pergunta do que afirmação quando a gente vai trabalhar com... Eu preciso entender o outro. Como é que eu vou afirmar se eu não entendo o que está passando na cabeça do outro, não entendo a dificuldade? E eu só vou entender o outro se eu fizer perguntas. E o sermão, ele não faz pergunta, ele só faz afirmações. Sim. É? Eu perco a oportunidade de aprender. Exatamente. O sermão, ele só faz afirmação, né? Mas, enfim, nosso tempo estourou, cara. Senão a gente fazia mais perguntas aqui. Eu vejo que você é muito bom de conversa, porque ó, eu tinha perguntas preparadas, mas nem precisei. Eu sempre falo isso, né, com os convidados. Eu tenho umas perguntas preparadas por causa da gente precisar. Mas quando a conversa é boa, eu não uso elas, porque a conversa flui. Fica na próxima live. Entendeu? Então, assim, eu queria agradecer enormemente a sua presença aqui. Eu tenho certeza que ajudou bastante. Muita gente saiu com muita resposta aqui. Né? Legal. Obrigado. Né? Pessoal, siga lá o Infinity. Já deixei o link aí para vocês. Tá? E acompanha as lives lá. Amanhã tem live com a Gabriela Abdala, né? Gabriela Abdala. Psicóloga clínica Gabriela Abdala. Psicóloga clínica Gabriela Abdala, que horas? Às 21 horas. Às 21 horas, lá no Infinity Quality of Life. Isso. Tá ok? Posso falar um pouquinho da programação nossa, Rodrigo? Pode, ficar à vontade. O Infinity, hoje ele tem algumas programações bem interessantes, assim, é de domingo a quinta-feira, por que sexta e sábado? Porque sexta a gente tira para descansar e sábado para a gente alinhar as coisas para a semana posterior, né? E aí, hoje, até novembro, eu assumo esse quadro do Parceiro Convida, que são as segundas-feiras, às 21 horas, né? E a partir de novembro, muita coisa vai mudar e eu passo a assumir as lives, inclusive, de domingo às 21. Uhum. E aí também funciona uma coisa bem interessante. No meio da semana, a gente tem uma sala de partilha. Nós não levantamos anônimos, Rodrigo. A gente é acolhedor. Então, ali tem família de dependente químico, perguntando igual aqui hoje que está perguntando. A gente tem psicólogo, a gente tem terapeuta, a gente tem adicto que está no uso, a gente tem adicto que está em recuperação. Então, a gente acolhe todo esse movimento, traz para o Grupo Infinity, entende essa demanda, e aí depois a gente tem também, como você falou, a gente estende para um trabalho de WhatsApp. E aí a gente vai bombardeando algumas coisas ali durante a semana, algum livro, alguma postagem, enfim, algum comentário de gratidão. E aí, os outros dias da semana, o Infinity traz muitos convidados de ponta aí, como você também tem trazido, que eu tenho acompanhado, na área da dependência química. Então, ele já teve com a gente várias pessoas interessantes, né? Inclusive, acho que agora vai ser uma convidada do Marvin durante esses dias, a Alessandra Dil, que é a presidente da ABAD, que é uma galera totalmente aí simpática no intuito de ajudar as pessoas. Então, essa é mais ou menos a programação do Infinity aí. Acontece de quinta a domingo. Desculpa, de domingo a quinta. Todo dia tem. Todo dia tem. Bacana. Então, fica a dica, pessoal, para vocês seguirem lá. Certo? Obrigado, gente. Terça-feira tem vídeo no canal. Quinta-feira, live de prevenção de recaída às 8 da noite, tá ok? Obrigado mais uma vez, Jário, quer se despedir aí? Fica à vontade. Obrigado, galera, que está acessando aí. Obrigado de verdade, Rodrigo, pelo convite. Quero estar mais vezes aqui, quero me propor aí também e vou te convidar para o Infinity. Se prepara, companheiro. Tamo junto. Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Uma excelente semana para todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.